Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar nesse lugar novamente e ver o quanto a igreja cresceu, para o louvor da glória de Deus. Reencontrar amigos de lutas, de batalhas e de muito amor em Cristo. E eu sou grato, muito grato a Deus, pois levar a palavra é algo de muito prazer. Agradeço muito ao nosso Deus amado. Agradeço aos nossos pastores, aos nossos líderes, a pastora Meire, os pastores desse lugar, pastor Valdeci e sua esposa. Sou muito grato. E sou grato à amada igreja por uma oportunidade tão preciosa de trazer a mensagem de Deus. Amém, querido? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Sei que você orou por mim e sou muito feliz por isso. Queria que você fechasse seus olhos e pensasse o quanto você deseja receber hoje de Deus. Deus tem algo para derramar sobre a sua vida. E é preciso estar cheio de expectativas para que floresça no seu coração. Senhor, eis aqui o teu povo, Pai. Encha esse lugar com a tua presença. E quando te pedimos isso, nós te pedimos que o nosso ser, a nossa vida, seja cheia da tua presença. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, gerar expectativas longínquas, cheia da tua vontade e do teu amor, Pai. Que a nossa atenção e o nosso coração esteja para ti, para a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Queria que você deixasse abertinho aí no livro de Hebreus. Graça e a paz, queridos. Estamos em uma série de mensagens, falando sobre o quê? Quem sabe? O quê? Não entendi muito bem. Eu cheguei nesse lugar e eu vi um povo tão vibrante, tão cheio, tão animado, que eu vou perguntar de novo. Nós estamos falando sobre o quê? A estação da esperança. E hoje o título da mensagem é Não desista, existe esperança. Eu sei que durante todos esses dias você está recebendo de Deus o melhor. E temos falado sobre esperança. E ela tem sido aquecida no teu coração. E você tem sonhado com aquilo que é o melhor de Deus para a sua vida. Durante esses dias, pessoas têm despertado, têm permitido estar esperançoso com a vontade de Deus na sua própria vida. Amém? Quantos aqui estão dessa forma? Já receberam? Amém? Mas sabe, querido, há algo que precisamos perceber. No entanto, amada e querida igreja, precisamos entender que a caminhada cristã há um verdadeiro percurso a ser corrido. Não podemos nos limitar a um longo trajeto a ser percorrido. E as coisas não acontecem em um instante, ou do dia para a noite. Muita gente fica esperando isso, que vai acontecer de uma hora para outra, de um instante para o outro. Sim, Deus pode fazer, mas há um percurso, há uma trajetória. E sabe, a nossa carreira cristã, ela é assim. Ela começa quando nos convertemos e acaba em Cristo Jesus, na glória do Senhor. E é preciso caminhar dia após dia. Sabe, algumas pessoas se encontram com Cristo
e tem a ideia que a caminhada cristã é como correr 100 metros. É como aquele velocista que, após o disparo, ele corre com toda a velocidade, toda a força, coloca todo o ânimo em uma corrida de 100 metros. Só que depois dos 100 metros, ele acaba descobrindo que tem que correr um pouco mais. E termina cansado, ficando para trás e perdendo. E isso acontece com muito cristão. A corrida cristã se assemelha muito mais a uma maratona. Você se lembra da São Silvestre? São exatamente 42 quilômetros. E muita gente no começo da corrida, se você prestar bem atenção, eles saem disparada e sequer conseguem terminar. Chegam por último, porque tem um pensamento errado em colocar toda a força, toda a energia naquele momento. E a maratona cristã é tipo uma corrida dessa, vivendo dia após dia, correndo sempre em direção do seu alvo. Não podemos viver em disparada, desperdiçando energia e correndo como louco. Nós corremos é para vencer. Diga para o seu companheiro aí, nós corremos é para vencer. Você não entrou na maratona cristã para perder. Você não entrou para ser retardatário. Você entrou para vencer. Sabe por quê? Porque Jesus te escolheu. Para vencer, querido, e não para ficar para trás. Com certeza, essas pessoas que correm e competem desse jeito, não estão ali para vencer, estão brincando. Na São Silvestre, estão brincando. Outros são loucos o suficiente para acreditar que correndo dessa maneira eles vão conseguir chegar até o final dessa corrida. Negativo, querido. Precisamos correr a corrida de Cristo, da maneira de Cristo. Não quero te dizer que você precisa ser lento ou vagaroso demais, mas quando corremos a maratona de Cristo, não é velocidade, e sim objetivo. Você precisa compreender que não é o primeiro nem o segundo, é o objetivo de chegar em Cristo Jesus. Vamos ler, lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1 até o versículo 3. Amém, amada igreja? Portanto, nós também, pois que estamos decaídos estamos cobertos de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Vamos repetir isso. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe está proposto, suportar a cruz, desprezo e afronta, e assentar-se à direita do trono de Deus. Considerei, pois, aquele que suportou tais transgressões dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desanimais em vosso ânimo. Eu quero compartilhar com vocês, nesse momento, no capítulo anterior, no capítulo 11, o autor cita a grande nuvem de testemunhos, chamados heróis da fé, homens que começaram de diferentes formas, em diferentes épocas, mas que terminaram a carreira cristã e chegaram até o fim. O que esses homens estavam dizendo para cada um de nós é que não adianta começar bem, você precisa terminar.
Não adianta correr muito bem, largar muito bem e não terminar essa corrida. Você precisa terminar. No capítulo 12, esses mesmos santos são citados como uma nuvem de testemunhos, sentado em um grande coliseu, assistindo agora a minha vez e a sua vez de correr essa maratona. Eles terminaram e estão torcendo para que eu e você possamos também terminar essa grande maratona. Você vai chegar no fim? Sim ou não? Amém. A partir desse texto, eu desejo compartilhar com vocês alguns passos que te levarão a se tornar vitorioso na corrida cristã. E o primeiro passo é: se desfaça daquilo que te atrapalha. Quero que você pense: existe algo que te atrapalha hoje na caminhada cristã? Existe algo? E eu te pergunto isso porque o próprio Davi sonda o próprio coração para ver o que atrapalhava ele a correr a carreira de Deus. E ele pede para Deus sondar ele, examinar e fazer uma autoanálise e ver o que atrapalhava o coração dele, a vida cristã dele. E é justamente isso que precisamos ver. Lá no versículo 1, o autor, ele diz: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele está falando que há coisas que estão nos atrapalhando correr, caminhar, viver da forma que Deus deseja para mim e para você. Ele está declarando isso. Todos que querem alcançar determinado objetivo, eles precisam se desfazer de algo. Você quer casar, precisa deixar a vida de solteiro. Você quer passar num concurso, você precisa deixar horas e horas de lazer. Abrir mão daquilo para poder passar, com a compreensão que vai ganhar muito mais. Você deseja emagrecer, é preciso deixar muita coisa. Abrir mão do tempo de lazer e passar no concurso. Abrir mão de uma vida de solteiro para casar e viver feliz. Quer comprar uma casa, é preciso abrir mão de certas despesas. Dentro da própria casa, dentro da sua própria vida. É impossível, querido, alcançar algumas coisas sem abrir mão de outras. É impossível ter uma vida santa distante de Deus. E é preciso abrir mão daquilo que nos atrapalha. Nós conhecemos muitas pessoas que querem muito emagrecer, mas é preciso abrir mão da pizza. Pizza é bom, não é, gente? É preciso abrir mão da pizza, do hambúrguer, do cachorro-quente, do açúcar, do refrigerante. É preciso abrir mão de tudo isso. E há pessoas que necessariamente dizem que não. Eu quero muito emagrecer. Mas não abre mão de nada disso. E aí, não consegue emagrecer. Aí vem diabetes, colesterol alto, pressão alta. Vê um monte de coisa que a gente não quer na vida da gente. E é justamente isso que o texto vem falando. Vamos deixar. Quando Jesus encontra os discípulos, ele diz assim: quem quer vir após mim, em Lucas capítulo 9, versículo 23, ei, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus estava dizendo: abra mão da sua vontade, do seu querer. As pessoas queriam muito estar perto de Jesus. E até hoje a gente encontra isso. As pessoas querendo estar perto de Jesus, mas não querem abandonar aquela vida. Não querem abandonar os prazeres do mundo. Não querem abandonar o álcool. E chegam até dizer: eu tenho Deus do meu jeito. Eu vivo com Deus do meu jeito.
Mas para viver com Deus, é preciso negar a si mesmo, negar a sua vontade. E para viver essa carreira cristã da forma que Deus deseja, é preciso ter determinação na sua própria vontade. Quando Jesus declara esse texto aos seus discípulos, ele está colocando em prova aquilo que eles viviam dizendo: eu quero estar contigo, eu quero caminhar ao teu lado. Mas Jesus declarava para cada um deles: é preciso negar a si mesmo. Se não morrer, se não negar a si, não tem como viver a carreira cristã. Quando que a semente floresce? Quando que a semente começa a crescer? Só quando ela morre. E morrer é negar a sua vontade, é abrir mão da sua vontade. Jesus declara aos seus discípulos que é preciso abrir mão da casa, da família, dos relacionamentos. Claro que naquele momento, em Lucas capítulo 9, versículo 57, Jesus estava pondo à prova que se você tem o objetivo de correr a carreira cristã, nada pode te impedir de viver. Não é a família, não é os relacionamentos, não é uma estrutura, uma casa que pode te parar e te impedir. Você tomou uma decisão. Na realidade, se não tivermos cuidado com tudo isso, eles se tornam embaraço em nossa vida. A casa, a família, o relacionamento, a faculdade, o trabalho, os amigos, o futebol, a televisão, a internet, o celular, se tornam embaraços. Para que a gente não viva de verdade aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Há quantos cristãos limitados, sem explorar o dom e o talento dentro e fora da igreja, porque estão completamente embaraçados em tudo isso. Embaraço é aquilo que te impede de desenvolver os dons e talentos e te impede de se relacionar com Deus da forma que Deus espera de você. Eu quero que você pense comigo. Sou casado com essa mulher linda, a mulher mais linda do mundo. Tenho a filha Amanda. E pense comigo, nós desenvolvemos um relacionamento. Ela conversa comigo sempre, eu sempre converso com ela, a gente sempre brinca em casa, eu e minha filha. E de uma hora para outra, elas começam a estar vivendo com isso. Com isso. E aí, eu chego em casa e digo para ela: oi, minha filha, como é que está? E ela responde para mim: oi, tudo bem. Será que isso está atrapalhando o nosso relacionamento? Queridos, isso está acontecendo hoje com cristãos dentro da igreja, que vão falar com Deus e não conseguem mais se relacionar de uma maneira total com Deus, porque vive com isso na mão. Isso aqui é para você usar, não é para Ele te usar. E a gente precisa compreender que há um tempo para tudo em nossa vida. E Deus te espera sempre no seu quarto de escuta. Atrapalhe sempre. O texto de Hebreus nos diz que devemos deixar o embaraço e o pecado. Nunca vivemos dias de tanto embaraço. A tecnologia se expandiu, cresceu, para o louvor da glória de Deus. Mas o homem não sabe usar a tecnologia. Ele tem se permitido ser atrapalhado por ela, embaraçado por ela. E isso tem quebrado o seu próprio relacionamento com Deus. Tem impedido de você se relacionar com Deus e com as pessoas. Quantas vezes deixamos de ir na casa do irmão?
e enviamos uma mensagem para ele. O dia do aniversário dele, nós enviamos um monte de mensagem, mas não vamos na casa do irmão e damos um abraço. E isso é algo que acontece muito no mundo. Esse aqui limitou os nossos sentimentos, os abraços. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo bem difícil, que não podemos abraçar, mas ele vai passar. Você compreende isso? E a igreja é o lugar mais aquecido que eu já conheci. É o lugar que eu fui mais abraçado, mais bem recepcionado. Fui nesse lugar, fui na igreja. E é justamente isso que a gente vai levar para o mundo. Não é apenas uma mensagem, mas é aquele abraço, aquele toque. O mundo tem vivido isso todos os dias. Mas o que significa embaraço? A Bíblia está falando, deixando o embaraço e o pecado. Queridos, a primeira coisa que precisamos compreender, que o embaraço não é pecado. O embaraço não é pecado. É algo lícito, é algo aprovado, é algo que você pode fazer na sua vida, mas que você precisa deixar. O embaraço, assim como o celular, são permitidos. Não somente o celular, Facebook, redes sociais e tudo mais. Eu não quero que você compreenda que eu sou contra isso. Mas isso são embaraços, que quando tomam conta do seu tempo, tomam espaço que não deveria ser dele na sua vida, isso te conduz ao pecado. O que a Bíblia diz? Deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos cerca. Se você não compreender que o embaraço é um caminho, uma rota direto ao pecado, você cai. E existe um significado para o pecado, para o embaraço. Da onde vem esse significado? A primeira coisa que compreendemos é que ele não é pecado. Embaraço, por definição, não é pecado, senão o próprio autor não afirmaria. Embaraço é aquilo que é lícito, mas não convém. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ele declara: há coisas lícitas que não nos convém, que geram um atrapalho na minha e na sua vida. O embaraço é uma situação que te coloca entre Deus e você. É uma situação que te conduz a escolher: será se eu vou ficar mais um pouquinho no jogo, ou será se eu vou adorar a Deus? Será se eu vou jogar mais um pouquinho aqui, ou se eu vou assistir mais um pouquinho, ou se eu vou... Entre Deus e você. Isso é um embaraço. Quando os relacionamentos na rua te colocam para decidir entre Deus e eles, não são de Deus. Pois todo aquele que te ama vai te conduzir ao próprio Deus. O embaraço é tudo que te coloca para te separar do próprio Deus. E o pecado é toda situação que te coloca em dificuldade e dificulta o teu acesso ao próprio Deus. Vamos pensar, se eu for para trás dessa escada, você vai me ver? Pois isso é o pecado. Ele dificulta o teu acesso. Lá Isaías declara que os nossos pecados fazem separação nossa do próprio Deus. Quando vivemos pecando, isso nos afasta de Deus. Quando vivemos embaraçados, isso nos conduz ao pecado, nos conduzindo ao pecado, nos separa de Deus. Estando separando de Deus, nós estamos mortos. Preste bem atenção. É uma trilha. Se você vive embaraçado, você está em direção ao pecado.
chegando ao pecado, você está sendo separado de Deus. Se separando de Deus, você morre. Quando Deus fala com Adão e Eva e mostra a maçã, Ele estava dizendo: não vá em direção à maçã, porque o desejo é o embaraço. E Eva foi em direção à maçã, escutou a serpente, e caminhando em direção à maçã, pecando, se separou de Deus. E hoje, o homem carrega o pecado. Precisamos compreender que isso nos separa de Deus. O embaraço ou a distração criada sempre para que você esteja distante de Deus é tão perigosa quanto o próprio pecado, porque ele tem a capacidade de te ofuscar, te levar a não ver a real necessidade da sua vida e aquilo que é mais longevo, que vai durar para todo sempre. O embaraço te conduz a um desejo ser saciado naquele momento, a um prazer momentâneo e supérfluo, algo pequeno na sua vida, que não tem duração. É isso que o embaraço faz. Ele te leva a viver momentos. Sabe aquele cara que precisa viver de uma dose? Bebeu, acabou. É assim que o embaraço faz. Somente 1 hora no Facebook. Acabou o prazer. Mas quando você compreende que Ele está te destruindo e vai viver o melhor de Deus, deixa Ele para trás. Abre mão dele, aí sim você vai viver as grandes coisas de Deus. O embaraço é apenas uma isca, querido. O anzol é o pecado, para que você possa cair. Quando você olha para o anzol, ele tem uma aparência má, ruim, é algo que fura, é algo que fisga. Naturalmente você vai correr do anzol. É verdade ou não? Mas o embaraço não. Ele vem disfarçado, para que você possa correr atrás dele, para que você possa ser fisgado realmente por ele, pelo anzol que é o pecado. E por isso precisamos compreender que aquilo destrói, que aquilo mata. Quantas e quantas pessoas estão sendo fisgadas nesse momento, quando somos incapazes de distinguir. Isso, somos fisgados. Vale a pena prestar atenção na aparência do mal. O inimigo se disfarça para que você caia. E para discernir isso, é preciso deixar o embaraço. Se o peixe compreendesse isso, ele olharia o anzol. Mas o peixe está distraído com o que, gente? Com a isca. Ele está distraído com a isca. E quando ele se percebe, ele já caiu. E já foi para a panela. Já virou um cozidão, um frito. Já era. E sabe o que Deus quer? Não quer isso para a sua vida. Que você não fique numa vida cristã distraído com a isca. Porque lá atrás tem um anzol. E como o anzol dói. Dói muito. Por isso, querido, deixando o embaraço para trás, é preciso compreender e abandonar tudo aquilo que te embaraça hoje. Caim não compreendeu isso. O próprio Deus falou para Caim, e ele não compreendeu. Se fizeres o bem hoje, lá em Gênesis capítulo 7, versículo 4, se fizeres o bem hoje, não haverá aceitação para ti. Mas se não fizeres, eis que já aporta o pecado para ti, e será o seu desejo, e te dominará. É preciso compreender que esses embaraços nos levam ao pecado. Amados, muitos desistem porque estão tão envolvidos
em situações embaraçosas que acabam perdendo a esperança de prosseguir. Quantas pessoas têm desistido de estar caminhando com Cristo, de estar vivendo com Cristo, de estar se alegrando com Cristo todos os dias, porque estão embaraçados, perdendo a fé, caindo em pecado e desistindo. Quantos adolescentes, jovens, embaraçados em videogames, gastando toda a energia naquilo que não lhe vai lá de nada em sua vida, naquilo que não vai contribuir em nada para a sua vida cristã. Videogame é muito bom, mas ele não pode dominar a sua vida. Facebook, rede social, uma forma de se comunicar, de interagir com outras pessoas no mundo inteiro, mas ela não pode dominar a sua vida. Você precisa se lembrar todos os dias que é uma isca para te pegar. Quantas e quantas pessoas têm passado dias e dias na internet? E sabe o que tem acontecido? O primeiro estágio é ver fotos. O segundo estágio é já estar olhando pornografia. O terceiro estágio já caindo em adultério. E assim vai seguindo. A internet não pode dominar a sua vida. Quem deve dominar a sua vida é? Quem? É Ele que deve dominar a minha e a sua vida. Jovens caindo, mas o Senhor trouxe para a sua vida hoje esperança. Diga assim: eu não vou desistir. Há esperança para a minha vida, para a minha igreja, para a minha família, para o meu bairro, para a minha cidade. A esperança, querido. A esperança, querido, é tempo de levantar a cabeça, deixar aquilo que te embaraça, que te atrapalha e seguir, pois o alvo é Cristo. Pois o alvo é Cristo. O que tem te embaraçado nesses dias? O que tem atrapalhado a sua vida? Há embaraço ou há pecado? O pecado te afasta diretamente de Deus. O embaraço atrapalha teu relacionamento com Ele. O que existe hoje? Pois hoje Deus está aqui nesse lugar. Não porque eu estou, não porque você está, e sim porque Ele te ama. E sim porque Ele me ama. E hoje Ele diz para ti: hoje é dia de deixar essa carga que tu está carregando faz tempo. Hoje é dia de abandonar isso que tem te atrapalhado de viver da maneira que eu desejo. Tu és uma estrela que precisa brilhar nesse bairro. E é preciso deixar tudo isso. Amém, amada igreja? Há esperança, pois aquele que é a própria esperança veio em nosso socorro. Não só teu, mas o meu também. O segundo passo para ser vitorioso nessa maratona, você está correndo comigo? Vamos continuar correndo, pois o alvo é Jesus. Qual o teu alvo, irmão? Jesus. Qual o teu alvo, irmão? Jesus. É preciso ter clareza. Você consegue ver o alvo? É preciso ter clareza no alvo. Muitas pessoas, querido, não sabem para onde vão, não sabem o que querem conquistar, não sabem o que desejam alcançar. Há uma frase: quem não sabe para onde vai, chega em qualquer lugar, e qualquer lugar é bom. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa é boa. Quem não sabe o tipo de casamento que deseja, tem qualquer tipo, tem o que vier. Quem não sabe o namoro que quer, namora com qualquer um. Quem não escolhe
a casa, os compromissos, quem não escolhe com clareza aonde deseja chegar, qual o seu objetivo, chega em qualquer lugar. A essência do sucesso é ter propósito, é ter clareza naquilo que você deseja alcançar. Onde você deseja chegar, querido? O que você deseja fazer nessa casa? Quantas pessoas você deseja alcançar nesse bairro? Quantas pessoas livres, libertas para o louvor da glória de Deus você deseja? Nós temos um alvo, todo ano, uma vida para Jesus. E é preciso ter clareza nisso. É preciso ter clareza em que tipo de vida você deseja ter nessa vida. Você quer ser mais um cristão gospel, popular, ou você quer ser um João Batista desta geração? É preciso ter clareza. Se não tivermos clareza, o fracasso vai chegar, porque qualquer porto nós nos atracamos, qualquer direção tomamos, e qualquer vida nos contentamos. Todos os grandes homens da Bíblia, eles tiveram alvos. Olha, o autor de Hebreus, que atribuímos, o próprio apóstolo Paulo tinha clareza do que era o seu alvo. O alvo do autor era Cristo, o autor e consumador da sua fé. Em primeiro lugar, Cristo é o autor e consumador da sua e da minha fé. É nele que inicia tudo. É nele que começa a minha e a sua fé. Pois é o único que encontramos salvação. Não encontramos salvação em outro lugar. As pessoas no mundo querem encontrar salvação em outros lugares, mas não dá para construir ponte aonde já existe uma ponte construída, que é o próprio Jesus Cristo. Não dá para dar um título para outros aonde ele já está. Ninguém mais consegue tomar. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. João 3,16. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alegrará, entrará e ceará comigo. João 10,9. Sabe, queridos, muita gente não está compreendendo isso. Chegamos até a igreja, ou muita gente vem até a igreja, e seus alvos são outros. Quero ter uma vida sossegada, quero ter carros, quero comprar uma casa, quero passar na faculdade. Qual é o seu alvo? Quando estabelecemos os alvos errados, não conseguimos viver uma vida cristã de forma plena, pois o nosso objetivo está equivocado. Não compreendemos a vontade de Deus. E ainda que encontramos cada um desses objetivos, carro, casa, faculdade, filhos, família e tudo mais, não encontramos paz. Você é chamado a caminhar em direção de Cristo. E quando você não mira em Cristo, você não encontra paz, não encontra alegria, não encontra o real prazer. Sabe, queridos, quantas e quantas pessoas estão vivendo uma vida mendiga dentro da igreja? Sabe por quê? Porque o alvo está errado, não tem clareza, não define o seu alvo como o próprio apóstolo Paulo definiu. O apóstolo Paulo desejava se tornar a estatura do próprio Cristo, viver da mesma forma que o próprio apóstolo Paulo viveu nesta geração. Como você quer viver? Talvez você declare: poxa, eu ainda não alcancei essa estatura. Mire em Cristo. Começa a olhar para Ele, começa a ver o que o próprio Jesus fez, o que Ele fazia todos os dias, e começa a fazer o que Cristo fez.
E aí sim, filho, você está mirando no lugar certo. Acontece muito isso, pessoas em busca de cura, de emprego, de amizade, da casa própria, casamento, tudo em nome dele, mas não se rendem completamente a ele. E enquanto buscam equivocadamente aquilo que não satisfaz, abandonam o corpo, o próprio Cristo, e nunca se rendem. Automaticamente sua fé esfria e eles começam a deixar a caminhada. Pessoas que chegaram na igreja, alcançaram casas, carro, faculdade, família, e depois deixaram Cristo, porque miraram no alvo errado. A palavra de Deus diz: se apraz, tem prazer com Deus, e todas as outras coisas, o próprio Deus te fornecerá, te abençoará, trará para a tua própria vida. Mas o mundo nos leva a viver preocupados com essas coisas, se tornando, sabe o quê? Atrapalho, embaraço. Às vezes nós estamos tão ligados, tão focados em tudo isso, que viram nosso alvo e se esquecemos de Jesus. Ele deixa de ser o nosso alvo. Sabe quem vai te sustentar na faculdade? Jesus. Sabe quem vai fazer a tua casa? Jesus. Sabe quem vai prover o alimento dentro do teu lar? Jesus. Mas é preciso você estar focado nele. É preciso você olhar para ele. É preciso ele ser o alvo. No Brasil há muito cristão. Nós estamos crescendo no Brasil, mas é preciso levantar-se uma geração de cristão autêntico, que olha para ele e deseja viver como Cristo. Jesus renunciou, abriu mão, e o que vemos é uma geração que não sabe mais abrir mão da própria vida, para viver a vida de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, um homem rico, cheio de conhecimento, ele abre mão de todo o conhecimento e passa a viver a vontade de Deus. É preciso fazer isso, irmãos. Senão não conseguiremos viver de forma plena aquilo que é a vontade de Deus. Cristo também precisa ser o autor e consumador da sua fé em todo momento da carreira cristã. É preciso eu e você alcançar a estatura de varão perfeito, assim como ele um dia esteve na terra. Ele é o modelo no qual eu e você precisamos nos encaixar. Quem gosta de futebol aqui? Só homem gosta de futebol, mulher não gosta, não? Ah, lá está uma ali. Eu, quando era criança, eu gostava muito de futebol. Ainda gosto de futebol, mas eu gostava muito de jogar futebol. E jogando, a gente ficava sonhando: eu sou Bebeto, eu sou Romário, eu sou Zico. E a gente ficava dizendo: eu quero jogar como Zico. E eles eram modelos para a gente, de verdade. Modelos para a gente. E eu sei que na sua cabeça existem modelos. Meu pai era um grande modelo para mim, minha mãe era um grande modelo de vida para mim. Só que quando aceitamos Jesus na nossa vida, nosso alvo não é mais se tornar como o meu pai ou como minha mãe, ou como Zico, Romário. É se tornar como Cristo. Se eu me tornar como Jesus, a semelhança dele viveu nessa terra, e ele for meu alvo ali, ainda que eu esteja à beira do campo, sem jogar nada como perna de pau, eu ainda vou jogar muito, ainda vou estar marcando muito gol. Existe uma torcida no céu, que vai estar batendo palma para você, e existe uma torcida na terra, louvando e adorando a Deus pela sua vida, porque você está se tornando o modelo igual a Jesus. O seu testemunho na terra impacta muita gente, mas para viver uma vida de testemunho,
Cristo precisa ser o meu alvo. O meu irmão é o meu alvo, se ele viver com Cristo. Porque na realidade eu não estarei mirando nele, eu estarei mirando em quem ele seguia, que é o próprio Cristo. E é preciso viver assim. É preciso impactar a vida de outros. Por que os apóstolos impactavam a vida naqueles dias? Porque o alvo deles não era outro, não era mais ter dinheiro, não era mais ser rico, não era mais ter posses. Claro que tudo isso é importante na minha e na sua vida. Mas isso não deve ser o alvo da sua vida. E quando eles chegavam naqueles lugarejos, por que eles impactavam? Porque Cristo era o alvo deles. E eles começaram a viver a estatura de Cristo. Alguém não já disse para você, você está diferente? Você mudou? Disseram muito isso para mim. E até hoje falam. É porque passamos a seguir Cristo. E não só seguir, a olhar como alvo. E quando se tem clareza disso, isso também te impede de desistir. O cara está correndo a maratona, ele está olhando lá na frente, ele está declarando: existe um lugar que eu preciso chegar. Quando não se tem clareza onde quer chegar, não se corre, vai se empurrando com a barriga. Minha barriga não está grande não, gente. Vai se levando de qualquer jeito. Mas quando se tem um alvo, se declara para a gente mesmo: existe um lugar que eu preciso colocar os meus pés. Existem vidas que eu preciso tocar. Existem pessoas que precisam ouvir a minha voz. Existem lugares que eu preciso ser usado e manifestar a vontade de Deus. Não se desista quando se compreende isso. Quando não se tem um alvo, eu vou daqui a pouco. Tal hora eu chego. Vai bem lento. Para aqui, para ali. Volta 2 passos. Mas quando você tem um objetivo, quando você diz assim: eu quero aquilo. Quando eu era menor, eu trabalhava em uma oficina de serralheiro, de solda. E eu tinha por volta de 11 anos, 12 anos por aí assim. E eu olhei um rapaz andando de skate. E eu disse: rapaz, eu quero comprar um negócio desse para mim, eu quero um negócio desse. E eu cheguei em casa e ia pedir para minha avó. E eu olhei o negócio lá meio difícil, né? Eu disse: eu não vou pedir não. E aí eu comecei a trabalhar na oficina. Alguns não conhecem isso, não tem aquelas tampas de fogareiro. A gente fazia aquelas tampas de fogareiro e vendia na feira. E aí eu repartia o dinheiro assim, metade para minha avó, metade para comprar o skate. E foi tempo, cara. E eu todo tempo dizendo para a pessoa: não vende o skate, não vende, eu vou comprar o skate, eu vou comprar. Não vende. Tu não vai comprar, eu vou comprar esse negócio, deixa aí. E eu todo tempo guardando, sábado após sábado. No 5º sábado que eu recebi, eu saí correndo. Eu não fui nem em casa. Fui lá na casa do rapaz: olha aqui, ó, me dá o skate. E ele me deu o skate, eu saí andando, machuquei o joelho. Mas eu comprei, eu tinha um objetivo, eu queria aquele skate. O que você quer com Cristo? O que você tem desejado com Cristo? Será que você está vindo por vir sem ansiar por algo maior de Deus na sua vida? Sem desejar o manifestar de Deus maior na sua vida? Sem se mover em direção ao próprio Cristo como seu alvo? As pessoas na rua precisam olhar para você e dizer: esse cara tem um alvo na vida. Quando eu era novo convertido, as pessoas chegavam para mim, meus amigos diziam assim: rapaz, toma aqui mais uma dose, cara, não tem problema, sabe? Não tem problema nenhum, cara. Padre, bebe vinho,
pastor também bebe vinho. Eu disse, eu não quero beber não. Na realidade, eu vou te dizer, eu não desejo mais beber. E eu não posso mais beber. E as pessoas insistiam, os meus amigos insistiam, eles diziam para mim, rapaz, tu parou de beber só por causa da tua mulher? Tua mulher não vai te bater não, cara. Eu dizia, não, cara, existe um amor maior que o amor de Cristo. Eu tenho um alvo na minha vida, é viver de forma diferente. E se você não tem isso, dentro de você, qualquer coisa te tira da rota de Jesus. Qualquer convite, qualquer desvio, qualquer placa dizendo venha para cá, qualquer briga, qualquer desprazer que você tem dentro e fora da igreja, ou em qualquer lugar, qualquer desagrado te tira da rota que Deus estabeleceu para a tua vida. É preciso compreender que você tem um alvo, assim como Cristo tinha um alvo. Tem um alvo. Jesus veio para esse lugar, e o alvo dele era salvar a minha e a sua vida. Ele não abriu mão disso. Veio sofrimento, veio cruz, veio dor, pessoas xingando, negando ele, chamando ele de falso profeta. Sabe por que Jesus não abriu mão? Ele queria te ver liberto. Ele queria te ver ao lado dele, assim como eu também. E quem somos nós para abrir mão dessa rota que Cristo estabeleceu? Para desistir do alvo que é o próprio Jesus, na minha e na sua vida? Não abra mão, querido. Tenha um alvo na sua vida que é o próprio Jesus. Tenha clareza disso todos os dias. Isso precisa ficar nítido para você e para o próprio povo. Na rua. Às vezes as pessoas estão aí e declaram que existe um evangelho de qualquer jeito, existe um cristão caminhando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, sem maturidade, sem palavra, sem amor, sem desejo. É preciso estar todos os dias no primeiro amor. Sabe aquele crente que acaba de se converter? Eita, eu quero estar no culto. Eita, eu quero ir na oração. Eita, eu quero escutar mais palavras. Eita, eu quero escutar muitos e muitos louvores. É preciso viver desse jeito. Eu conheci um rapaz que no trajeto dele para o serviço, ele impactava muita gente. Ele não falava com as pessoas, porque as pessoas estavam trabalhando e ele estava indo para o trabalho, mas esse jovem vinha cantando de tal forma, adorando a Deus de tal forma, sozinho, 6 horas da manhã. O alvo dele era Cristo, e as pessoas no trajeto já sabiam, lá vem o cristão. Ele vivia uma declaração de vida, não só porque cantava, mas quantas e quantas vezes aquele jovem abriu mão do seu tempo para falar do amor de Deus para outro, do seu descanso na hora do almoço. O alvo dele era o mesmo alvo de Cristo. Quantas e quantas vezes aquele jovem abriu mão de propostas indecentes, de convites para trair a esposa, para abandonar a família. Quantas e quantas vezes aquele jovem abriu mão de propostas para que ele não ficasse lendo a sua palavra, ou estivesse na oração, ou estivesse no próprio culto. Queridos, Deus precisa ser o nosso alvo. Todos os dias, todo o tempo. Deus precisa ser o seu alvo. Sendo assim, você correrá e não desistirá dessa caminhada, pois Ele próprio estará te guardando. Diga para o seu irmão, não desista, irmão. O terceiro passo que você precisa dar é avançar diante dos desafios. Vamos lá, repita comigo. Avançar
a avançar diante dos desafios. No versículo 3, ele diz: aquele que suportou tais contradições. Ele está se referindo ao próprio Jesus. O próprio Jesus suportou muita coisa para estar ao seu lado. Além disso, precisamos compreender que ter clareza no nosso alvo nos conduzirá a uma dimensão de esperança todos os dias. Quando um corredor profissional se inscreve em uma maratona, ele vislumbra não apenas cruzar a linha de chegada, mas subir ao pódio. E qual é o vislumbre que você está tendo na corrida cristã? Ele não se queixa da dor, do sofrimento que tem naquele momento, no treino, ou até mesmo na corrida, mas ele consegue ver a vitória no final. Sabe, ele consegue ver. Um corredor, ele treina muito, machuca muito o pé, dói muito as pernas, tem cãibra. Treinar é cansativo, é dolorido, mas ele está olhando lá na frente. Sabe, querido, quando a mulher está gestante, os primeiros meses, ela não sente um incômodo, mas à medida que a barriga vai crescendo, o incômodo vai crescendo. Ela fica pesada, as pernas incham, e fica difícil de ela caminhar de um lado para o outro, e quando chega o momento de ter o filho, é tanta dor. As mulheres sabem disso. A gente, homem, não sabe a dimensão dessa dor, mas é muita dor mesmo. Mas quando a criança nasce, que a mulher olha aquela criança, passa a dor automaticamente. A dor vai embora na mesma hora. Ela olha para a criança e diz: nasceu. Nasceu a vitória. E sabe, queridos, a corrida cristã é dessa forma. Hoje você está lutando. Hoje existem desafios em sua vida. Mas olhe lá no futuro. Olha a vitória. Você consegue contemplar a vida que você terá ao lado de Cristo? Porque hoje você já está vivendo com Ele. Mas aquilo que te espera, nem olho viu, nem ouvidos escutaram, aquilo que Deus tem separado para a sua vida, para a minha vida. É grandioso o que Deus tem separado. E precisamos compreender que as aflições desse tempo, que estão aí presentes, não podem nos separar da glória que está para ser revelada. Se formos pensados numa balança de sofrimento, se pesarmos o que estamos passando agora com aquilo que vai chegar à nossa vida, é incomparável aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmão Petros, está difícil, está. Irmão Petros, é muita luta, sim. Mas se mantém firme, guarda a tua fé, mantenha a esperança, porque aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior, é muito melhor. Sabe, queridos, eu quero que você imagine, se Jesus tivesse abandonado pelo sofrimento, nós estaríamos condenados. Nós estaríamos condenados. Se o próprio apóstolo Paulo tivesse abandonado, muitas e muitas cidades não receberiam o evangelho, não teriam escutado do próprio Deus. Então é tempo de não abandonar homens perseguidos, homens que viveram tempos difíceis, não abandonaram. O reino de Deus é conquistado por esforço, por luta. É justamente o que o apóstolo Paulo viveu naquela geração. Ele não abriu mão. Está difícil em casa com o marido. Ele não abriu mão, está difícil em casa com a esposa. Ele não abriu mão. Se ele tivesse abandonado, e tantos outros tivessem abandonado,
quantas coisas não teriam acontecido, querido? Você lembra da pessoa que estava atrás de você, antes de você conhecer Jesus? Se ele tivesse abandonado, você estaria aqui? Eu não estaria. Há uma igreja que ora pela sua vida. Há pastores nesse lugar que não desistiram de você, porque tem a compreensão que Deus não desistiu de você. Há pessoas que te amam porque o próprio Jesus continua te amando todos os dias e não desistiu. Por que você vai desistir? Porque está difícil, está apertado. O caminho de Deus não é largo, não é fácil. Ele é apertado, ele é difícil, porque nos limpa, porque nos depura, porque nos purifica, porque nos trata. O caminho fácil não. Você vai de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito, anda de qualquer jeito, come qualquer coisa, senta em qualquer lugar, bebe qualquer coisa, tem qualquer tipo de vida, tem qualquer tipo de casamento, de relacionamento. Mas com Deus não. O caminho é sim apertado, é difícil, mas no final há vitória para mim e para você. A glória que Deus tem separado para a sua vida é muito maior do que aquela que está aqui. É muito maior do que o sofrimento imposto nesses dias. Por isso não abra mão. Há pessoas desistindo, adolescentes desistindo, porque hoje não é legal.
me reconhece. Mas se minha vida estiver apegada a isso, esperando isso, minhas esperanças estão nisso, sabe, querido, eu vou me frustrar, pois ela é humana, assim como eu. Uma hora ela vai estar olhando para minha filha, uma hora ela vai estar sempre ali olhando para Jesus, e eu vou me frustrar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de caminhar, vou ficar para trás, não vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Não bote suas expectativas em homem, mas sim em Cristo. Claro, querido, que eu e você sempre esperamos um abraço. Como foi bom ser abraçado por alguns irmãos nesse lugar que fazia tempo que eu não olhava. Valéria veio me receber aqui, deu um sorriso que ela sempre tem. A gente costuma conversar, eu e minha esposa, que Valéria, o sorriso dela é marcante, a gargalhada dela é marcante em todo lugar que ela chega. A gente se alegra com isso, espera realmente isso. Mas, querido, eu não posso me frustrar se Valéria não falar comigo, se ela estiver atenta com outra coisa e não falar comigo. Aí eu vou ficar mal com Valéria, emburrado. Valéria não fala comigo, hoje eu não vou para o culto. Eu vou para o culto, mas eu estou emburrado, eu fico lá assim mesmo. Sabe o que eu perco, querido? Eu perco o alvo de vista. Eu perco o meu tempo de adoração, de entrega, de renúncia, de prazer na presença de Deus. Sorria para o seu irmão. Se alegre com o seu irmão. Mas a sua expectativa precisa estar no autor e consumador da nossa fé. Não vislumbre um homem, mas sim Deus na sua vida sempre. Não abra mão disso. Não podemos viver uma vida sem alvos. Não podemos viver uma vida carregando cargas todo o tempo. Aquilo que nos impede de alcançar o nível que Deus tem para mim e para a sua vida. Não podemos viver uma vida sem objetivos, sem alvo, um alvo claro que é o próprio Jesus. Não podemos colocar nossas expectativas a não ser nele. Como você tem vivido, querido? Como você tem vivido? Se desfazendo daquilo que te atrapalha, tendo clareza no seu alvo. Como você tem vivido? Avançando sempre, sem desistir, sem abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida? Ou quando as lutas chegam, você tem desistido? Desistido de ser um bom marido? Desistido de ser uma boa esposa? Desistido de pregar o evangelho para aquele que não deseja ouvir? Desistido daquele oikós difícil? Desistido de servir o seu pastor, a sua pastora? Desistido de contribuir na sua célula? Desistido de ser um líder de célula nessa geração? Como você tem vivido? Focado em um alvo, que é ganhar muitas vidas. Eu quero ganhar muitas vidas para Jesus. Eu quero pregar muito o evangelho, se Ele me der a oportunidade. E eu acredito que Ele vai me dar. E eu acredito que Ele vai te dar a mesma oportunidade. A grande pergunta é o que você tem feito nesse tempo. Sabe o que Jesus quer nesse tempo? Uma igreja pegando fogo, viva, cheia de esperança, labaredas de fogo, andando na fé em Deus. Onde tem um lugar escuro, tu te encosta, vira dia, porque Deus está contigo. Onde há conflito, tu leva paz. Onde há falta de amor, tu leva amor. Onde as pessoas dizem que o evangelho é fácil, você mostra a cruz. É isso que Jesus quer nessa geração. Mas Ele quer conserto hoje. Como eu falei no começo, é preciso fazer uma autoanálise da nossa vida. E querido, eu quero te dizer algo. Não é ruim dizer para Deus que a gente está errado.
Não é ruim deixar Deus arrumar a casa. Ó Deus, eu estou vivendo com um bando de treco aqui que está me atrapalhando. Eu estou meio ataviado. Não é ruim deixar Deus te desenrolar, te desembaraçar. Pegar essa carga e deixar não é ruim. Não é ruim dizer que meu alvo não estava claro para mim. Não é ruim que eu estava quase desistindo, porque o atrapalho está chegando, está difícil no trabalho, em casa. Não é ruim dizer isso. O ruim é permanecer. O ruim não é dizer para Deus que a casa está desarrumada e Deus começar a arrumar. O ruim é Deus estar dizendo, olha, a tua casa está desarrumada, e tu está dizendo para Ele assim, não, está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo bem. Isso é ruim, porque a casa não é arrumada, porque a casa não é consertada. E eu quero lançar um desafio para você. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu compreendo que Deus falou ao teu coração. Talvez você está passando por momentos tão difíceis na vida. Talvez teus amigos disseram para você que você não faz mais parte daquela turma. Eu escutei da minha mãe que ela não queria crente dentro da casa dela. Eu novo convertido. E que momento difícil foi escutar aquilo. Talvez você esteja escutando coisas assim. Talvez você fez uma autoanálise na sua vida e constatou que há algumas coisas te embaraçando, te atrapalhando de caminhar. Há esperança para você, irmão. E ela é o próprio Jesus.